A situação no trabalho está tão estressante, tão pesada, que às vezes dá uma vontade de não ir trabalhar. Já parou para pensar, ai, se eu pudesse eu jogava tudo pro alto e não aparecia mais. Já passou por alguma situação em que você quis falar alguma coisa, mas a raiva, o nervoso era tão grande que você acabou não falando e depois em casa, num outro momento, pensou, puxa vida, eu gostaria de ter falado, eu gostaria de ter posicionado, colocado o que eu penso de forma mais calma e tranquila. Então eu fiz esse vídeo para você já começar a aumentar ainda mais a sua inteligência emocional, o seu controle emocional saudável, ser mais inteligente emocionalmente. Fiz com muito amor e carinho. Eu sou Fabiane Kiataki e eu ajudo pessoas que por algum motivo estão sentindo angústia com muita frequência, a realizarem as atividades do dia a dia com mais leveza, com mais disposição e atingirem as suas metas com mais velocidade. Na verdade, tem muita coisa envolvida aí. Preparei esse material para você, várias dicas para você já começar a transformar a sua vida, combinado? Então, ser inteligente emocionalmente. Quais são os benefícios, Fabi? São inúmeros, com certeza, impacta tanto na área profissional quanto na pessoal, mas os principais, assim, que eu coloco aqui, que estão inclusive vinculados com as dicas que eu dei, é realizar as atividades diárias com disposição, leveza, independente do ambiente. Muitas vezes a gente acredita que o ambiente tem um poder gigantesco sobre as nossas reações e emoções, mas o segredo é que a gente consegue se mudar e aqui você vai entender mais, descobrir como já começar a mudar isso, para que o ambiente não impacte tanto assim nas emoções. Conseguir falar o que quer, com controle emocional saudável, do jeito que você definir. Se você definir que você quer falar pausadamente, ter clareza nas palavras, clareza mental na hora de falar, de se posicionar, porque às vezes acontece da gente explodir, ou falar de uma forma que não gostaria, ou com alguém que a gente ama, ou com um colega de trabalho. É muito comum, né, essas situações de estresse, tanto no trabalho quanto em casa. Por isso que o ser mais inteligente emocionalmente, que está dentro do controle emocional saudável, é importante. A autoestima na medida certa. Então, assim, a autoestima é algo que às vezes a gente acredita que é só olhar no espelho e estar feliz com o que vê, com o corpo, com a aparência, mas a autoestima, na verdade, é muito mais do que isso, né? A autoestima envolve tanta coisa, inclusive o acreditar que consegue. Quanto que você tem acreditado que você consegue mudar a sua vida? Quanto que você tem acreditado que você consegue sim ir para o trabalho, realizar suas atividades com disposição, com leveza, com bem-estar, gerenciar ali as emoções na hora de conversar com o chefe, reagir de forma positiva se o superior no trabalho ou o colega do trabalho te provoca, quer como que fala? Te pressionar, te acelerar. Quanto você acredita que consegue reagir de forma mais tranquila. Então, é possível mudar. A nossa mente é maravilhosa, é incrível e você também consegue, com certeza, combinado? Fica comigo aqui que eu preparei algumas dicas para você já conseguir mudar. Então, assim, com emoções é importante a gente identificar. Então, assim, eu estou passando por uma situação no meu trabalho onde a chefia está completamente estressada, precisa de resultados, está me pressionando, está cobrando a entrega do trabalho, do relatório, dos e-mails e eu não estou conseguindo gerenciar, eu estou ficando nervosa, estou ficando tensa, eu acordo de manhã, eu não quero ir trabalhar, eu não consigo pensar em formas de sair dessa situação. Às vezes eu me comparo com os outros, eu fico pensando que eu deveria estar fazendo melhor o meu trabalho, não estou, e aí eu duvido, será que eu vou dar conta mesmo? Será que eu vou conseguir entregar um bom trabalho? Será que eu não vou ser demitido ou demitida por conta das minhas atitudes que deveriam estar sendo melhores? Então é uma situação muito comum onde os meus pacientes e alunos
colocam, né? Então isso faz parte da nossa realidade. Só que identificar a emoção é um dos pontos importantes. Então, qual emoção que eu estou sentindo no momento? Estou com raiva, estou com ódio, estou com tristeza ou estou com medo. Identificar, dar um nome para a emoção. A gente não foi treinado na escola, a gente não teve aulas das emoções e por isso que hoje em dia a gente tem essa dificuldade de identificar. Então, tudo bem se você tem dificuldade de identificar, ok? A gente não foi, na maioria das escolas, né, aqui no Brasil, a gente não tem essa educação emocional, como lidar com as emoções. Por isso que pra gente agora, depois de adulto, se a gente não investiu, se a gente não fez aí um olhar, algo específico para melhorar, às vezes até uma terapia eficaz, né, que existem qualidades e qualidades como em todas as áreas, né, na gastronomia, enfim, todas as áreas têm bons, tem péssimos profissionais, então, enfim, se deixar eu fico falando aqui, né, então identificar, dar um nome para ela, depois aceitar, ok, eu sinto raiva quando o meu colega de trabalho, quando fulano, aquele fulaninho, tá querendo tirar toda a minha paciência, quando eu fico me cobrando, quando eu fico interrompendo meu trabalho, quando ele fica se achando que ele tá certo e eu não, ou me afrontando, ou me entregando para a supervisão, inventando coisas, enfim. É uma situação real que muitas pessoas passam, na verdade. Quando eu trabalhei em empresa, trabalhei numa multinacional, e passei por muito disso também. Então eu sei o que você provavelmente está passando, eu imagino, e já vivi, já estive desse lado. E ter que reportar para superiores, né? Supervisor, gerente ou diretoria. É uma situação que muitas vezes a gente imagina que a gente precisa estar mais formal e estar sempre certo, sempre entregando o melhor relatório, a melhor resposta. E aí isso acaba gerando uma cobrança muito grande e às vezes a gente não fala, às vezes a gente guarda, né? Teve uma paciente que ela, nossa, só quando ela começou a falar, Fabi, eu consegui me posicionar e falar que eu penso de forma clara, com as ideias organizadas, e a gente comemorou juntas. Por quê? Nessa hora, às vezes a nossa mente fica tão embaralhada, a tensão sobe, o nervosismo sobe e a gente acaba não falando. Isso acontece, é normal. Então você não é a única pessoa no planeta que passa por isso, ok? Se olhe com amor, se cuide com carinho nesse sentido, né? E escolher responder e não reagir. Então, identificar, aceitar, escolher responder e não reagir. Faz parte das etapas para a gente começar a ser mais inteligente emocionalmente. Então, identifica, dá nome, aceita, ok, eu fico com raiva quando o meu chefe vem me cobrando prazos absurdos. Ele pede um trabalho enorme com um prazo super curto, né, para entregar um relatório ou para responder tantos e-mails, enfim, independente do resultado. Eu sinto raiva, ok? Raiva é o que eu sinto nesse momento. E aí, escolher reagir, escolher como responder e não reagir. Eu tô também falando aqui. Escolher responder e não reagir. É simples, mas nem sempre é fácil. E agora você já tem uma clareza maior das etapas, né? Então, identificar, dá nome. Se precisar, escreve. Eu sou fã do checklist, sou fã de caderno de anotações. Então, você ter um caderno de anotações para você observar os seus comportamentos e daí, da clareza, do enxergar a realidade, é possível a gente transformar, começar a transformar, a mudar para melhor. Então é necessário essa organização, porque aqui dentro da nossa cabeça fica tudo misturado, coisas boas, ruins, pensamentos bons, ruins, emoções boas, emoções ruins. E para a gente gerenciar, mudar e transformar com tudo solto assim, sem estar ligado, é mais difícil. Não vou falar que é impossível, né? Mas é mais difícil. E quando você começa a se organizar, você começa a conseguir transformar para melhor, na verdade? Como qualquer coisa na vida. Às vezes você vai arrumar um guarda-roupa,
vai arrumar a cozinha, você primeiro identifica o que você vai organizar, separa e depois você organiza, depois você limpa. Tem etapas, tem maneiras. Então, organizar as ideias, ou conhecer o que você vai mudar é super importante, na verdade. Então, identificar, aceitar e escolher o que vai responder e não reagir. Como você quer responder na situação com a chefia? Como você quer responder na situação com a família? Quando alguém da família te irrita, te tira do sério, alguma coisa está acontecendo que você está se irritando. Então, você tem o poder de escolha. É maravilhoso quando a gente começa a decidir o que a gente vai fazer. E aí é possível já começar a transformar, combinado? Então vamos lá, porque senão eu fico martelando aqui, mas o martelar ele é tão importante para entrar na cabeça, porque muitas vezes a gente não dá importância para o simples, a gente dá importância, a gente foi condicionado a acreditar que os remédios de alta complexidade é que são os mais poderosos e que funcionam, ou as estratégias mais difíceis, mais complexas é que são as melhores. Mas se a gente não faz muito bem o simples, a gente não consegue chegar lá na mais ultra melhor tecnologia, porque o básico, a base ali, ela não está sólida. Então isso faz parte da base. Identificar, aceitar e escolher a resposta e não reagir. Então olha com carinho para a base. É claro que a gente pode ter metas altas, maravilhosas, incríveis, enormes, mas fazer muito bem a base é super importante. Ser inteligente emocionalmente, o que a gente não pode fazer, Fabi? Abafar as emoções. Então assim, quando eu abafo as emoções, eu jogo veneno para dentro do meu corpo sempre. Não é fingir, não é colocar uma máscara, fazer que tá tudo certo, porque isso é o início de muitas doenças psicossomáticas. Desculpa, eu me embolo às vezes. Então, assim, doenças psicossomáticas. Então, começa com uma dor de estômago, uma bagunça intestinal, solta o intestino, me dá gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Então, assim, a gente não pode acumular lixo dentro da gente. Então, raiva, rancor, remorso, às vezes culpa e tantas coisas que às vezes a gente, quando tem essa autocrítica, a busca da perfeição, de entregar tudo perfeito, de esse medo de se comparar com os outros, eu acho que fulano é melhor que eu, talvez eu seja mandado embora. Então tem muitas coisas que fazem a gente às vezes fingir que tá tudo certo, tá tudo certo. Mas cuidado, porque quando a gente finge para os outros, às vezes a gente tem a tendência a mascarar e fingir para nós mesmos, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente vai acumulando, acumulando. Então isso faz mal. Cuidado, ok? Emoções reprimidas são veneno. Então imagina cada vez que você reprime uma emoção, um sentimento, um comportamento que você queria fazer e não faz, vai acumulando aquele veneno. Ele vai jogando esse veneninho. E é realmente, quimicamente falando, isso no cérebro acontece. Tem uma química cerebral que toda vez que a gente está estressado, com muita tensão, nervoso, angústia, a gente está assim intoxicando o nosso corpo. Mas por isso que é importante, por isso que é tão importante a gente olhar para esse lado, né? Combinado, promete que você não vai, que você vai começar a olhar para isso com mais carinho, que a gente não consegue, transformar assim sozinho, mas aqui esse vídeo é justamente para você começar a mudar isso, começar a sua transformação para melhor, para ser mais inteligente emocionalmente, ter mais acesso à disposição, à leveza, à qualidade de vida, a mais acelerar os seus resultados, não só no trabalho, mas na vida profissional. Isso, não só no trabalho, na vida profissional, mas também na pessoal. Quando a gente transforma aqui dentro, todo o nosso redor é impactado positivamente. Então, todo mundo que está à sua volta também se beneficia como um efeito aí de desdobramento positivo, um ciclo positivo que você entra. É muito maravilhoso.
Então, explodir, vomitar o que pensa também é veneno para ambos os lados. Então, ok, o reprimir não é legal, mas também o explodir, reagir de forma negativa, ou eu falo tudo que eu penso mesmo, que se dane os outros. Isso também, a princípio, no primeiro momento pode parecer algo positivo, porque descarrega, mas depois gera aquele efeito negativo no relacionamento, não só seu com você mesmo, falar, puxa, eu podia ter reagido melhor, né? Ou, nossa, eu feri a pessoa que eu amo, né? Eu falei de forma que não foi legal com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, ou até me isolo um pouco porque eu tô mais nervosa e eu não curto o momento com a minha família. E na mesma coisa no trabalho, se eu falo algo de forma atravessada, mais nervosa, mais irritada, aí eu mancho o meu lado profissional, eu quebro o meu profissionalismo. Então isso é muito ruim, né? Em reunião ou direto com a supervisão, num feedback, enfim, tem vários momentos em que a gente passa por isso, né? E se isso está acontecendo com uma certa frequência, é mais importante ainda olhar com carinho para essa situação e saber como transformar, não é verdade? Opa, eu mirando na televisão. Então, assim, quanto mais você se conhece, quanto mais autoconhecimento, mais você consegue aumentar a sua inteligência emocionalmente. Então, ciclo positivo do controle emocional saudável. Então, identificar aquele ciclo lá, identificar, aceitar e escolher a resposta. Ele é praticamente um propulsor de muitas coisas boas que acontecem em consequência disso. Quanto mais você consegue aplicar, mais você consegue colher os resultados, melhor você fica, mais você se conhece. Então, é uma parte muito importante do processo do controle emocional saudável. Comece agora, não espere você saber 1000 coisas, ficar aprofundando 1000 teorias para depois aplicar. Eu dei uma dica simples que você já pode começar e vou dar outras que você também já pode começar e já pode começar até medir os resultados se você quiser, porque eu também vou passar por isso. Então começa, ok? Não é só o nível de cobrança dentro da sua cabeça que pode estar impedindo você de começar agora. Igual aquela história do elefante e da corda. Se você não conhece, eu vou contar aqui rapidamente. O elefante, quando uma pessoa pegou para criar, porque ele estava perdido na floresta, ele era bebê recém-nascido ainda. E para a pessoa conseguir cuidar do elefantinho, ela amarrou uma corda numa árvore. E aquele elefantinho, como ele estava andando cambaleando ainda, ele começava a andar, puf, aí tropeçava porque um pezinho dele estava amarrado. E aí ele tinha um circo ali até limite onde ele conseguia andar ao redor da árvore. E de tanto ele seguir, ir até um limite e parar, ele criou até um limite assim mais fundo, onde tanto ele pisar e andar ali ao redor da árvore. Então ele tinha o limite da corda e um degrauzinho, né? Porque depois do limite onde ele não conseguia pisar, ficou um pouco mais alto naturalmente. Só que ele foi crescendo, ficando um elefante grande, forte, lindo, né? Pensa no elefante com um couro bem saudável, músculos fortes, aquele, né? Eu esqueci o nome do chifre, né? Perdão. Bonito. Pensa no elefante saudável, forte, com brilho no olhar. Porém, ele ainda estava com aquela corda. Por quê? A corda, ela simplesmente se ajustou e ficou ali. Só que a corda, comparado com a força do elefante, era praticamente nada. Só que o limite estava dentro da cabeça do elefante, por isso que ele não saía do limite dele. Era só ele dar um passo a mais, subir aquele degrau e ir livre, leve, solto pelos campos, pela floresta. Então isso acontece muito com a gente. A gente cria os nossos limites, a gente mantém os limites, expressando melhor, que foram dados, foram criados na nossa infância, conforme a gente cresce. E isso é feito naturalmente.
com os pais, com os professores, com a sociedade. Então tem várias formas que são formados os nossos limites, mas agora, como adulto, a gente ainda mantém alguns. Por isso que é importante a gente olhar para isso para já ir quebrando. Nós temos vários limites criados para vários processinhos diferentes. Então fique em paz porque você consegue mudar, ok? E entrar nesse ciclo positivo, saudável. Comece agora, quebre esse limite, tá bom? De que você precisa começar se tiver um monte de informações na mão, depois que você entender tudo completamente. Faz o seu checklist pontual, porque quando você, tá ali, priorizar as mudanças da clareza, então é aquele ponto que eu coloquei de conhecer, né, o que realmente você quer. E é natural quando a gente olha, a gente querer mudar tudo ao mesmo tempo. Eu quero ficar bom nisso, eu quero falar tranquilamente, eu quero reagir positivamente, eu quero enxergar o lado positivo da situação. E várias e várias coisas na lista. Excelente, pode fazer uma lista e priorizar. Então, como que a gente prioriza? Colocando pontualmente. Então, para te ajudar, onde? Então, vamos supor que eu quero mudar um comportamento meu na empresa. Se você tinha uma cliente que ela era diretora de escola, então era na escola. Então, pontual, onde? Com qual pessoa? Então, prioriza uma pessoa, porque se você conseguir mudar a situação com essa pessoa, naturalmente vai se desdobrando de forma positiva para os outros relacionamentos. Então, pega a pessoa mais difícil, a mais desafiadora e coloca ela, né? Ou com o que, ou quando. Então, qual comportamento, de qual pessoa, enfim, e vai colocando em detalhes. Então, por exemplo, na escola, com a diretora, quando ela pede um relatório para mim e me dá um prazo curto, quando ela me cobra, e aí você vai entendendo mais especificamente a situação. E é muito importante porque isso aí dá mais clareza, até de como a gente reage, como a gente pensa e como a gente se sente. É pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Então a gente começa a olhar para a gente e entender como funciona o nosso processo. Então, qual é o benefício dessa clareza, dessa especificidade, desse detalhamento todo, Fabi? É importante porque você está se conhecendo. Lembra do autoconhecimento? Então, conhecer o seu processo, como que funciona. E aí você coloca nesse papel, se você estiver colocando, ou agora enquanto você está escutando, já começa a perceber a situação, o que você pensa? Putz, grila, é muito sem noção. Como que pode ela estar pedindo isso nesse prazo curto? São pensamentos que pode estar vindo. Nossa, que raiva. Ela também, né, poderia estar fazendo ou isso que ela está me passando não é meu, deveria ser cobrado outra pessoa, enfim, é a forma que ela me cobra. Qualquer coisa que venha em pensamento, você pode perceber. Qualquer coisa que venha de sentimento. Nossa, eu sinto um aperto no peito, ou eu sinto uma bola na garganta. Eu tô pondo a mão aqui, né? Eu sinto uma bola na garganta. Então, percebe os seus sentimentos. Fisicamente, o que você sente. Percebe como você reage. Nossa, na hora eu me fecho. Normalmente eu olho para baixo. Ou eu finjo e não consigo falar o que eu penso. Então, percebe como é o seu comportamento, a sua reação. E aí você começa a ter uma ideia do seu início, meio e fim, de como você reage na situação, como que é o seu processo interno, o que pensa, o que sente, como faz. E aí o resultado, o resultado é que eu vou embora com mais raiva ainda. Resultado que ela fica insatisfeita porque eu estouro os prazos, mas eu não consegui negociar o prazo, porque eu não consegui falar. Então, você tem clareza. Então, quando você tem clareza, você consegue identificar depois em qual ponto que você consegue iniciar o processo de mudança. Será que é melhor eu pensar, ok, tudo bem eu falar alguma coisa, dar a minha opinião? Então, você começa a mudar, mas primeiro a gente precisa conhecer o terreno, não é verdade? E aí você começa a entender como que funciona a sua crença. O que você acredita que acontece nesse momento? Eu acredito que eu não vou conseguir mudar.
Eu acredito que a, a minha colega de trabalho, ela entrega muito melhor, ela é muito melhor e eu não acredito que eu vou chegar no nível dela. Ou enfim, eu acredito que eu tô no lugar errado e é por isso que eu tô assim tão estressado, tão nervosa, tão angustiado. Então assim, a sua crença impacta diretamente no seu comportamento, no seu sentimento. E o legal é que a crença também é um processo e a gente consegue mudar também a crença. Então, isso é maravilhoso. E são processos internos, faz parte da neuroplasticidade cerebral. Então, a gente aprende tanta coisa ou a crença faz parte só do pacote de aprendizados nosso. Então, eu costumo dar o exemplo: se a gente tivesse nascido na Índia ou na Coreia do Sul, a gente provavelmente teria outras crenças, acreditaria em outras coisas, porque são culturas diferentes. Então, muitas coisas impactam na nossa crença, né? Talvez a gente... É Índia, se eu não me engano, que a vaca é algo sagrado. Então, muitos dos indianos acreditam nisso e seguem, né, uma alimentação diferente. E aqui no Brasil é diferente. Então, as nossas crenças também são possíveis de mudar. Então, tudo que começa com eu acredito que é uma crença. E se ela for negativa, você pode olhar e vibrar porque é ouro, porque você pode olha para ela e fala assim: eu posso mudar essa crença. Se ela não está me ajudando, eu posso mudar por uma que me ajude. Então, já é maravilhoso quando a gente identifica o que pode mudar. Não é verdade? Não é muito bom quando a gente vai pedir uma orientação para sair de uma cidade e ir para outra e conversa com alguém que fala: fulano, você já foi daqui para São Paulo? Né, esse caminho que o GPS está mostrando é o melhor mesmo? Ah, não pega essa estrada não, porque essa estrada tá assim, passei por lá essa semana. Então, o saber por onde não ir, o que te prejudica, já é riqueza, já é ouro, já é maravilhoso. Não é verdade? Você dá poder para te controlarem. Como assim, Fabiana? Sim, porque culturalmente a gente acaba aprendendo isso, a gente acaba dando poder. É a abençoada corda no pé, no nosso pé. Porque é natural. Quando a gente é criança, tem adultos, tem professores, tem pessoas, no nosso conceito mais experientes, nos orientando, corrigindo. Então, a gente acaba fazendo o que pede, não deixa a comida, não faz bagunça com a comida, não vai comer doce antes do almoço, você tá sujo, não entra sujo aqui. Então a gente está o tempo todo se adequando às orientações, aos mandamentos, né, e tudo mais. No período da adolescência já tem aquele movimento de se libertar, mas ele não quebra tudo, né? Então a gente fica ainda com alguns. Então a gente acaba dando poder. Eu tenho uma imagem que é muito forte, que é daquele bonequinho com umas linhas assim, que é manipulável. Então toda vez que a gente dá poder para outra pessoa, é isso que acontece. A gente acaba deixando que elas nos impactem e tendo menos controle das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Então o processo interno é automático. Ele roda aqui internamente, aqui e aqui. Ele roda porque ele foi criado assim, ele está rodando automaticamente. Por quê? Porque a nossa mente, ela funciona no modo de economia de energia. Então ela cria um processo e para toda vez que a situação é similar, ela roda o mesmo processo. Toda vez que me cobram, eu reajo desse jeito e eu fico repetindo esse ciclo eternamente se a gente não identificar, não olhar e não mudar. Então, ótimo que dá para mudar. E isso faz parte do reconhecimento. Então, dar poder para as pessoas que te controlam é algo que você pode começar a mudar agora. Perceba quais processos que estão rodando automático aí no seu dia a dia e vibra, porque você consegue mudar. Então, não deixa aquele peso de, nossa, tem muita coisa que eu quero mudar, te travar. Não, ótimo, é só priorizar. Eu vou começar por um e ele vai ter um impacto positivo nos outros. Aí eu priorizo o segundo. Então é maravilhoso. O que mais me impacta hoje? O que mais eu me sinto estressado, nervoso ou angustiado? O que mais me angustia?
Identifica, prioriza, ele vai ter um impacto positivo nos outros, depois você pega um segundo e assim vai. Você se irrita, se estressa, você também pode mudar. Então deixei aqui uma frase para isso. Então assim, se você se irrita, se você se estressa, você pode mudar. É importante colocar na primeira pessoa, e aqui eu tô colocando mais a fundo. Por que se colocar na primeira pessoa é tão importante? Então assim, se eu me irrito, se eu me estresso, é algo que está aqui dentro de mim e eu posso mudar. Sai da posição de vítima, ela me estressa, ela me irrita, ele me tira a paciência. Olha o poder que a gente dá para as outras pessoas sem perceber. Quando a gente fala, e o que a gente fala impacta automaticamente o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então assim, ele me estressa, ele me irrita, o trabalho me consome. Todas essas frases colocam a gente na posição de vítima, e quando a gente está na posição de vítima, a tendência é os outros sentirem mais pena da gente, inclusive a gente mesma. Quando a gente se sente como vítima, a gente se sente de mãos atadas, a gente não tem como agir. Então faz toda a diferença. Perceba a diferença entre uma coisa e outra e comenta até, nossa, realmente eu para tal situação me colocava como vítima. E a maioria das pessoas não querem que sintam pena dela, mas a forma de falar e de se expressar faz toda a diferença. Então, como falar? Eu me irrito, eu me estresso com tal situação, eu me estresso no trabalho, eu me irrito quando eu preciso entregar um relatório. Eu ainda fico extremamente triste e decepcionada quando meu filho não cuida da saúde. Enfim, é eu, sempre na primeira pessoa. Então eu posso mudar, não para o totalmente oposto, não vou falar que eu vou ficar feliz, mas eu consigo mudar. Eu fico menos estressada, eu fico mais tranquila, eu fico mais calma, eu fico mais em paz em tal situação, eu me sinto mais disposta, e a gente consegue mudar e transformar. Mas a importância da forma que você coloca. Aí eu coloquei aqui um jeitinho que fica super fácil. Não fui eu que criei isso, foram irmãos Healy, se eu não me engano, da PNL. E eu nem sei se foi eles que criaram ou pegaram de alguém ainda, mas isso aqui é muito interessante. Então assim, ovo no prato. Você mais livre. Então toda vez que você percebe que está nas suas mãos o poder da transformação, você abre a oportunidade para mais liberdade. Você sabe que você pode mudar. E aí você só precisa saber o como. Então, dei um exemplo aqui. A gema é como se fosse os seus comportamentos, as suas ações, os seus sentimentos, é tudo que está no seu controle. Então, na gema, suas ações, seus pensamentos, seu comportamento. Então, eu me sinto estressada, eu estou sentindo angústia. Porque não é todo mundo que reage da mesma forma. Quem não reage dessa forma, com angústia, com nervoso, com raiva, é uma pessoa que tem um processo diferente, simples assim. Ela não é melhor nem pior que você. Para esse assunto específico, ela está gerenciando de forma diferente e você consegue mudar. O segundo, que é a clara é a zona de influência. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber como você faz um controle das emoções de forma saudável, mais você consegue expandir isso de forma de influência nas pessoas ao seu redor. Como seria essa zona de influência, Fabi? A forma que você coloca, os exemplos que você dá, como você faz as comparações. Então seria a influência que você tem na diretoria, da forma que você coloca suas palavras, coloca seus pensamentos, organiza. Então você vai ter uma influência maior para convencer o seu marido, seus filhos, ou a sua esposa, ou a diretoria a de repente negociar melhor os prazos. Então é influência. Quanto mais a gente consegue gerenciar o controle emocional saudável, mais a gente consegue ser inteligente emocionalmente, mais a gente amplia aqui a área da gema, que é a nossa zona de influência.
Ótimo, Fabi. E o que que é essa área externa aqui? Aqui a área externa, eu costumo falar que aí tá fora do limite do ser humano, tá fora da nossa zona de influência, fora do nosso controle. Então, para quem acredita em universo, em Deus, independente do nome que você dá, tá fora da sua zona de conforto. Então, assim, para mim, Fabiane, para eu que acredito em Deus, que tem algo superior, então coloca nas mãos de Deus e com um olhar positivo. Então, por isso que eu coloquei ali, escolher olhar positivo. Olha de forma positiva. Nossa, tá nas mãos de Deus, e conseguir olhar uma coisa positiva, pedir isso de forma positiva, faz toda a diferença também, porque às vezes a gente só pede o que a gente não quer. Eu não quero ficar estressado, eu não quero ficar nervoso, eu não quero essa angústia, mas definir o que quer é tão importante quanto saber o que não quer. Então, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero controle emocional, mas ser mais inteligente emocional, com calma, com paz interior, com tranquilidade. Então, expressar de forma positiva o que você quer é muito importante. E o mudar faz parte, fazer as pazes com o passado. Então olha e se perdoa, se olha com carinho, se olha com amor, ok, eu me sinto assim, faz parte daquele aceitar, lembra? Ok, eu reagi assim, mas também eu não aprendi tudo isso, estou tendo a oportunidade de aprender agora. Então fazer as pazes do passado e começar daqui para frente. Então para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras vai ser mais fácil, mas você já pode começar com o que você tem agora na mão, combinado? E depois ir melhorando, aprofundando, que é um processo de melhoria contínua e infinita, né? O nosso aprendizado, nosso crescimento pessoal e profissional. Isso é um movimento positivo e contínuo e infinito, mas você fortalecer a base é maravilhoso. Identificar os processos que você teve sucesso, te ajuda. Então, se olhar com amor, carinho, aceitar, se perdoar e seguir em frente, identificando os processos positivos que você teve, para você já começar a treinar o seu olhar positivo. Qual situação que aconteceu que eu consegui reagir do jeito que eu queria? Faz uma busca, independente do lugar. Às vezes é uma situação na família e você identifica o processo. Eu pensei, eu consegui superar o meu medo, a minha angústia, fui e fiz. E aí você consegue também identificar o seu processo positivo para você repetir mais vezes em outros lugares. Então, o escrever, anotar, faz muita diferença quando você está nesse processo de autoconhecimento. E aí você consegue identificar a intensidade também. Você pode, e sem querer ser perfeccionista, ok? Deixa o perfeccionismo fora das suas anotações. Então, intensidade. Então, ok, eu sinto angústia, eu sinto nervoso na situação com a chefia ou com meu marido, independente do qual você escolheu. Percebe a intensidade de 0 sendo nada, 10 sendo o máximo. E coloca lá, a maioria das vezes flui em 8, 9. Nossa, eu tô no meu limite. A maioria das vezes eu chego no 10, vou embora, choro, né? Fico com raiva. Enfim, coloca de 0 a 10 a intensidade que normalmente flui. E a frequência, todo santo dia, ou 3 vezes por semana. Na segunda-feira é pior, começa no domingo, enfim, 3, 4 vezes por semana. Coloca a frequência e deixa anotado, porque aí você você já tem um parâmetro para você ter uma ideia se você está melhorando ou não. Então é maravilhoso. Por quanto tempo? Você esqueci de colocar aqui, mas você pode colocar também tempo. Então, assim, se a diretora me cobra, ou se meu marido me cobra, ou se a minha esposa me cobra, eu sinto uma angústia nível 10, 9. Isso acontece 4 vezes por semana. E se for de manhã, eu fico o dia inteiro. Ou eu fico 3 dias remoendo aquilo. Então, o tempo também, intensidade, frequência e tempo. Porque daí você, às vezes, consegue perceber que a intensidade tá caindo. Já foi um 6, já consegui reagir melhor. A frequência tá diminuindo. Então, nossa, para tal coisa foi tão vago que nem eu consegui reagir melhor. Então, de 3 eu consegui reagir uma vez melhor. De 5 dias da semana eu consegui 3 vezes ficar melhor. Então, você tem esse parâmetro para você se acompanhar, entendeu? E o tempo, falei, nossa, eu fiquei super angustiado na hora, mas na metade do dia eu já estava ok, já consegui melhorar, já consegui fluir, já trouxe disposição, leveza.
positividade, e aí você consegue perceber que você não ficou mais um dia inteiro, que você já não ficou mais uma semana inteira, que você ficou meia, ou que você, enfim, você consegue perceber a sua evolução, que é importante a gente ter esse respiro e entender como que a gente está evoluindo, na verdade, ter esses parâmetros. E divirta-se aqui, divirta-se. Com essas informações, a intenção é perceber o quão livre você é para fazer as suas escolhas. Nossa, se eu me sinto assim, eu sou livre para responder como que eu respondo. Escreve a maneira que você quer reagir. Só de você escrever como você quer reagir. E aí uma dica é você começar com a frase: como seria bom se... Aí você abre caminho para você escrever como você quer reagir. Só de você se imaginar, você já está abrindo caminhos para isso. Começar a acreditar que é possível, que para você consegue sim. Quantas pessoas já conseguiram mudar? Quantos exemplos que tem? E você consegue sim, então assim, você consegue sim se divertir, trazer mais leveza para o seu dia a dia, independente, não ancora a felicidade no final de semana. Todos os dias você consegue ser livre, leve, sentir mais e mais no controle das suas emoções, de forma saudável, leveza, bem-estar, é possível, você merece. Então, traga mais diversão para o dia a dia, ancorando a felicidade nas suas mãos, as suas escolhas estão nas suas mãos, decidindo ser cada dia mais inteligente emocionalmente, tendo mais qualidade, mais leveza. Você pode, você consegue. Fala para você mesmo: eu posso, eu consigo, eu mereço. Por mais que às vezes está difícil de acreditar nisso, o poder de transformação das palavras, do nosso pensamento, do nosso sentimento, ele é maravilhoso porque a gente imagina, querendo ou não. Na verdade, se eu falar para você, imagina um elefante rosa com bolas amarelas. Por mais que você queira não imaginar o elefante rosa com bola amarela, a nossa imaginação cria automaticamente. Então, quando você escreve como você gostaria de reagir, a imaginação também está fluindo, porque você precisou imaginar para escrever. Já é maravilhoso que a neuroplasticidade já está acontecendo ali, já está abrindo caminhos para que aquilo possa começar um processo positivo. E você é livre, divirta-se, porque você pode, porque você merece, porque você consegue. Simples assim. Te vejo num próximo vídeo.